Boa noite, gente. Então, qual é a ideia dessa aula de hoje? Como semana que vem temos prova de Química, eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo da apostila 1, lembrando o seguinte, eu sei que eu liberei algumas listas de exercícios de sala de aula antes da quarentena. A primeira lista após a quarentena, que eram questões um pouco mais elaboradas, mais complicadas, mas não vai ser essa abordagem da prova, tá? Pode ficar tranquilos. Então, podem se basear no nível de questão e no tipo de questão da apostila 1. Então, vamos lá. Primeira coisa que aparece na apostila 1, na primeira aula e na segunda aula, são conversões de unidade. Eu não quero que vocês, não tenham objetivo que vocês decorem relações numéricas para depois utilizar essas relações. Não é esse o objetivo. Vocês podem até utilizar essa tabela no dia da prova. Meu objetivo é que vocês saibam utilizar a tabela de conversão. Então, por exemplo, tem uma questão da apostila que fala que um beck de laboratório tem 0,6 litros. E ele quer saber qual o seu volume em centímetro cúbico. Então, eu quero converter de litro para centímetro cúbico. Então, eu vou na tabela e vejo que para cada litro eu tenho 1.000 centímetros cúbicos. Então, bem simples, é 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos, então 0,6 litros, x centímetros cúbicos. Como que eu resolvo essa regra de 3? Multiplicando cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 litro vezes x centímetro cúbico e 0,6 litros vezes 1.000 centímetros cúbicos. Então, x equivale a 0,6 vezes 1.000, x equivale a 600 centímetros cúbicos. Então, eu sei que 0,6 litros equivale a 600 centímetros cúbicos. Tá bom, gente? E aí tem várias questões da apostila que são exatamente esse formato. Eu tenho que saber qual é a relação e depois converter unidade. Então, faço. A aula 3 e 4, ela fala sobre uma nova unidade de medida, que é o mol, que é uma unidade de medida muito particular da química, porque o mol ele só tem um único objetivo: relacionar um número muito grande de uma maneira mais simples. Então, quando eu olho na matemática, eu vejo o seguinte: eu posso simplesmente não falar que são 2 objetos e falar que eu tenho um par de objetos. Eu posso falar que eu não tenho 12 objetos, mas sim uma dúzia de objetos. E o mol ele entra com esse mesmo objetivo: falar que 6 vezes 10 é 23 partículas equivale a 1 mol. Por que eu utilizei partícula e não objeto qualquer? Porque, novamente, eu falei que o mol é uma unidade química muito própria da química. Não é comum você ter 6 vezes 10 é 23 objetos, tipo lápis, caneta, copo, dinheiros. Não tem, não existe. É um número muito próprio da química. A química fala o seguinte: toda matéria é formada por substâncias. Como que eu consigo tornar essa matéria visível? Tendo uma coleção muito grande de substâncias. Uma coleção em qual ordem? Na ordem de um mol de substâncias, na ordem de 6 vezes 10 a 23 substâncias. Tá? Então, resumindo, o que é um mol? 6 vezes 10 a 23. É isso. Então, ou eu falo que eu tenho 1 mol de moléculas, ou eu falo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como que eu vou utilizar isso? Novamente, é só uma conversão de unidades. Uma questão da apostila também que fala que tem 12 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio em um balão. E eu quero saber quanto que vale isso em mol. Qual é a relação que nós sabemos? Que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Como estamos falando de gás hidrogênio, 1 mol de gás hidrogênio equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio.
Então, 12 vezes 10 a 23 equivale a quantos mols de hidrogênio? Conversão de unidade. Novamente, multiplico isso cruzado, uma regra de 3 simples, e eu tenho que 6 vezes 10 a 23 vai ser vezes x, vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 vezes 1 mol. Então, x equivale a 12 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23. Cortando 10 a 23 com 10 a 23, eu tenho que 12 dividido por 6 equivale a 2 mols. Então, 12 vezes 10 é 23, é o mesmo que falar 2 mols. Então, ou eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, ou eu posso falar que eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. É a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais simples, resumida. Tá? Então, essa é a função do mol, resumir esse número gigante. Vamos lá. Mol, quantidade de matéria. Uma substância, duas substâncias, três substâncias, 1 mol de substâncias. 6 vezes 10 a 23 substâncias. Uma outra forma de quantificar a matéria é pela massa. Né? A gente sabe que matéria é formada por substâncias, por sua vez, substância é formada por átomos. Então, o que confere massa à substância? O átomo. O que confere massa à matéria? A substância. Então, se eu quero começar a estudar a massa da matéria, eu começo pelo átomo. E só relembrando a matéria do 7º ano, ou a matéria do início do ano, para quem entrou na escola esse ano, é bem simples. Um átomo, ele é formado por um núcleo atômico, que tem prótons e nêutrons, e formado por uma eletrosfera, que tem elétron. O que tem massa nesse átomo? Tudo. Elétron tem massa, próton tem massa, nêutron tem massa. Só que a massa do elétron ela é muito pitoca em relação à massa do átomo como um todo. Então eu posso desconsiderar a massa do elétron e falar o seguinte: qual é a massa do átomo? É tudo aquilo que tem no núcleo atômico. Então, por exemplo, qual é a massa do hélio? O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o hélio tem 4 partículas no núcleo atômico. Então, o hélio tem massa igual a 4. Como que eu represento esse átomo? Só para a gente lembrar. O número de massa fica sempre acima do elemento e o número de prótons abaixo. Isso aqui é uma convenção, tá? Agora a gente tem um problema que é bem simples de resolver. A massa do hélio é igual a 4. 4 o quê? Quando eu falo em massa, esse número tem que ir seguido de uma unidade para dar sentido a esse número. Né? É uma unidade física. E o químico ele esbarra como problema. Eu não tenho como calcular a massa de apenas um átomo. Então, qual é a solução do químico? Escolher uma própria unidade, de uma forma arbitrária, ela escolhe uma própria unidade. E que unidade que o químico escolheu? Falou que a unidade de massa atômica é 1/12 do carbono 12. Então, eu tenho um carbono que tem massa atômica igual a 12, eu vou dividir em 12 partes iguais, então 1/12, e eu tenho a formação de uma nova unidade. Então, qual é a massa atômica do carbono 12? 12 unidades. O que significa 12 unidades? Bem simples. O elemento sódio, ele tem massa atômica igual a 23 unidades. Isso significa que a massa do sódio equivale a 23 1/12 do carbono 12. Equivale a 23 unidades de massa atômica. Tá? A gente resolve um problema. Só que agora temos outro problema. A nossa massa atômica tem uma unidade. Pronto. Só que essa unidade ela não é uma unidade usual. Não existe nenhuma balança que vai medir a massa em unidades. Então, para frente, a gente vai converter essa unidade
essa escolha do químico em uma unidade convencional que pode ser trabalhada no laboratório. Mas, por enquanto, resolvemos um problema. Tá? Outra coisa que a gente tem que comentar. Quando eu olho para a tabela periódica, eu tenho duas informações muito importantes. Eu destaquei aqui o cloro. Eu tenho o número atômico do cloro, 17. Toda a tabela periódica ela tem uma legenda, então não tem erro. Então, 17 é referente ao número atômico e 35,45 em relação ao peso atômico ou massa atômica, que seria o termo mais correto. Né? Se eu falei que a massa de um átomo é proporcional ao que tem no núcleo atômico, de cara essa massa não poderia ser fracionada, mas ela aparece na tabela periódica como número fracionado. E por quê, gente? Porque não existe apenas um átomo de cloro. Então, na natureza eu tenho dois isótopos do cloro. O que são isótopos? Se eu estou falando do mesmo elemento, tem a mesma quantidade de próton. Então, são isótopos. O que vai diferenciar os dois átomos de cloro? A massa atômica deles. Então, existe um cloro 35 e um cloro 37, que na natureza eles aparecem em proporções diferentes. Então, todo cloro que existe na natureza equivale a 100% de átomos de cloro. Sabendo que o cloro 35 ele tem 75,68% de abundância na natureza. E o cloro 37 tem 24,22% de abundância na natureza. A tabela periódica tem um quadradinho destacado onde eu tenho um átomo de cloro. Que massa fracionada vai ser essa? Vai ser uma média ponderada em relação aos dois átomos de cloro. Então, um cálculo simples. Média ponderada em relação ao quê? Às abundâncias. Então, eu tenho um cloro 35. Gente, esse 34,96883, ele é um número que mais tarde ele foi obtido através de um aparelho chamado espectrômetro de massa. Mas não fiquem preocupados com isso. Vocês poderiam fazer esse cálculo utilizando não 34,96883, mas simplesmente 35. Daria um valor muito, muito próximo do esperado. Isso muito próximo, estou falando de 4 casos depois da vírgula. Então, pode simplesmente ignorar esse número e utilizar o 35. Então, 35 vezes 75,78 mais o outro isótopo, que é o 37, vezes 24,22. Dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque todo átomo de cloro, ou ele é o isótopo 35, ou é o isótopo 37. Tá bom? Resolvendo essa fórmula matemática, eu chego no valor de 35,45. Que valor é esse? É a média ponderada dos isótopos. É esse valor que vai aparecer na tabela periódica. Tá bom? Então, da onde que vem esse número fracionado? Vem da média ponderada dos isótopos. Então, na apostila tem uma questão que fala o seguinte. Eu tenho dois átomos de bromo. Eu tenho um bromo 79, que existe na natureza na proporção de 50,54%, e eu tenho o bromo 81, que existe na natureza numa quantidade de 49,46%. Olha, ele dá a massa com números após a vírgula. Lembrando que essa massa atômica ela é uma massa que foi obtida a partir de um aparelho que ele consegue gerar um valor relativo em relação a cada isótopo. Mas não se preocupem com esse valor. Pode utilizar o número inteiro. E eu vou utilizar o número inteiro. Então, qual seria a massa atômica média do bromo? A massa atômica média do bromo vai ser 79 unidades, seria o isótopo 79 vezes a sua abundância,
mais o isótopo 81 vezes a sua abundância, dividido por 100. 100% do bromo ou é o 79 ou é o 81. Resolvendo isso, então a massa atômica média do bromo, aquilo que vai aparecer na tabela periódica, é 79,98 unidades. Tá bom, gente? Um cafezinho. Bom, esse slide aqui é o mais importante, é o que vai relacionar tudo aquilo que a gente viu nos slides anteriores. É uma relação entre unidade de massa atômica e o número de mols. O que eu estou relacionando? Massa e mol. Relacionando duas grandezas que têm uma relação direta com a quantidade de matéria. Então, como que eu posso quantificar a matéria? Ou pela massa, ou pela quantidade de substâncias. 1, 2, 3, ou pelo mol. E existe uma relação entre essas duas grandezas. Vimos o seguinte: a massa atômica do isótopo mais abundante do carbono é 12. Da onde que vem esse valor? Na tabela periódica, a massa atômica do carbono vai ser 12, alguma coisa. Aproximadamente 12. Ele é o isótopo mais abundante. Então, esse carbono tem massa igual, um carbono tem massa igual a 12 unidades. Agora, se eu pegar esse carbono e juntar 1 mol de átomos de carbono, um carbono, 2, 3, 6 vezes 10 é 23 átomos de carbono, ou seja, 1 mol de átomos de carbono, a massa em unidades ela é compatível com a massa em gramas. Então, eu sempre posso utilizar o mesmo valor numérico, mudando a unidade, de unidade para grama, quando eu pegar esse valor proporcional a 1 mol de átomos. Tá? Então, novamente, eu posso falar que 1 mol de átomos de carbono, 12 gramas, ou 6 vezes 10 é 23 átomos de carbono, 12 gramas. Então, foi o que eu falei, né, gente? Da onde que vem esse 12 unidades? Tabela periódica. Eu sei que o carbono tem mais de um isótopo. Mas qual é o isótopo mais abundante? É quando eu pego esse valor e aproximo, e esse valor aproximado é sempre proporcional ao isótopo mais abundante. É esse valor que nós vamos utilizar, tá bom? Bom, exemplo da própria apostila. Quantos mols de moléculas de água existem em 3 gramas de água? Então, eu quero pegar esse valor em gramas de água e eu quero saber quantas moléculas eu tenho. 1, 2, 3, eu quero relacionar com o mol. Bom, gente, vamos olhar essa molécula de água. E se eu pegar a tabela periódica, eu vou ver que a massa do hidrogênio equivale a 1 unidade. E a massa do oxigênio equivale a 16 unidades. Então, qual seria a massa da molécula de água? A massa da molécula de água seria equivalente a 18 unidades. Mas eu não quero relacionar grama com mol, então eu tenho que passar de unidade para grama. Como que eu faço isso? Comparando com 1 mol. Então, 18 unidades de massa atômica equivale a 18 gramas por mol. Então, 1 mol de moléculas de água equivale a 18 gramas. E, gente, não se preocupem também agora em chegar nesse valor de massa atômica. A apostila 1, ela pega todas as questões e já informa qual é a massa atômica da molécula. Então, é só, novamente, fazer aquela relação numérica. É só fazer aquela regra de 3. Então, lá na questão já fala que 18 gramas de água contém 1 mol de moléculas. Foi o que a gente fez para chegar nessa mesma conclusão. Então, resolvendo a questão. 1 mol de moléculas de água equivale a 18 gramas. O que eu quero converter?
3 gramas de água, então equivale a quantos mols de água? Pronto, eu tenho uma proporção montada. Só multiplicar isso, eu vou ter 18 vezes x e 1 vezes 3. Então, x vai ser 3 dividido por 18, x vai ser igual a 0,17 mols. Então, 3 gramas de água equivale a 0,17 mols de água. Galera, então a matéria da prova é essa. Resolvam as questões da apostila, continue resolvendo. Tem outro vídeo onde eu seleciono algumas questões e resolvo. Semana que vem eu resolvo mais questões da apostila 1. Então, podem nesse momento ignorar as listinhas que nós trabalhamos e olhar só para as questões da apostila. A prova vai ficar nesse formato, vai ficar nesse peso. Então, boa noite, beijinho.